Flávio falando também, Flávio, que eu acho que é importante a gente se perguntar o seguinte. Eu estava conversando com um jornalista amigo meu aqui em Salvador e eu falando nessa questão, vem cá, como é que você faz então suas matérias quando as pessoas não estão autorizando? Tal? Ele fala, não, existe um interesse coletivo da sociedade, que isso é maior do que o direito, ou seja, para jornalismo isso tem um funcionamento, mas para o audiovisual não tem. Então assim, será que o direito daquela imagem, daquela pessoa, ele é maior do que todo o direito de todas as pessoas que podiam estar compartilhando com aquilo? Então, assim, acaba tendo um pouco pescando um pouco dessa coisa do jornalismo, só provocação mesmo. Posso continuar aqui com a minha reflexão? Interessante assim, acho que a técnica dos gregos, sinônimo de arte, né? São palavras que têm a mesma origem, elas modificaram muito a forma de pensar das pessoas. Às vezes a gente pensa que essas coisas estão inseparadas. Foi alguém que tirou de uma cartola uma técnica de compressão de dados e que deu nessa revolução toda de distribuição de informações pela internet, né? Mas isso é um engano. Essas coisas elas acontecem para e passo com as transformações sabe, formas de conhecer e de pensar, sabe, de uma coletividade. Aí isso é que eu acho louco pra caramba, porque a gente já mudou a forma de se relacionar com a informação, mas o modelo de negócio continua o mesmo, né? E esse é o grande, para mim, esse é o grande atraso, sabe? Um atraso que essas pessoas elas estão prestando um grande serviço ao crescimento intelectual da humanidade, das pessoas que vivem no nosso tempo. Porque quando muda uma técnica é sinal que a gente já mudou a forma de pensar, de entender o mundo, né? Então agora não faz mais sentido, e eu vou usar como exemplo o que aconteceu na arte. Quando apareceu a fotografia, o que eles chamavam de áurea do objeto de arte, que era o que eles chamavam de áurea, era assim, uma tela é uma coisa única, efetivamente. Mesmo que o autor daquela tela pinte outra, ela, até pela poeira que vai cair em cima dela quando eu estou pintando, ela vai ser diferente, mesmo que seja eu que tenha que imitar a minha própria obra, né? Então, a partir desses mecanismos de reprodução da imagem, isso acabou, não existe mais a áurea do objeto de arte, é um objeto único e por isso há um valor inestimável que ele não pode se perder. Então, acho que a arte já entendeu isso e isso na arte gerou uma grande revolução, sabe? Porque a gente passou daquela coisinha de tentar reproduzir a natureza como ela era, para pintar uma mulher de azul e o cara dizendo, pô, mas não existe mulher azul. E aí o cara dizendo, mas eu não estou pintando uma mulher, isso é um quadro. Tá entendendo? Então isso mudou completamente, isso causou uma grande revolução dentro das artes plásticas, quando apareceu, para e passo, com a mudança de pensamento daquela coletividade, e que você não precisava mais estar amarrado àquela forma de conhecer o mundo, sabe? De se relacionar com aquele produto, sabe? Então, hoje em dia a gente tem uma série de possibilidades e os caras estão lá freando, cara, estão lá segurando o nosso desenvolvimento cognitivo, tá entendendo? Os caras estão, na verdade, solapando o crescimento da humanidade. Os caras estão... Eu não sei porquê, tá entendendo? É claro, saber eu sei, sabe? Porque eles estão organizados e têm interesses monstruosos por trás, é grana, para ele tocar, não vai abrir mão disso, tá entendendo? Mas efetivamente isso está acabando, cara, com o processo e para o Tropa de Elite, eu quero dizer que o Tropa de Elite eu assisti em casa, pirateado, e foi meu filho que apareceu com o filme em casa. O contraventor, né? Tá entendendo? Quer dizer, então... É de menor que não é nenhum. O crime já usa isso, né? Então, o crime já usa esse expediente, né? Como se ele fosse imputado, mas agora a gente vai reduzir a idade penal e vai detonar as crianças também. Mas eu estava querendo dizer assim, como essa coisa foge do conhecimento, antigamente era o pai da família, o chefe de família que leva a informação para dentro de casa. Hoje em dia não, cara, são as crianças que levam a informação, né? No começo do ano passado,
do ano passado, foi 2008, eu fui filmar em Lagoa do Ouro, município do Agreste de Pernambuco, muito pequenininho, um lugar tão pequeno que nem celular pega lá. Assim, tem uma estrutura mínima, só tem uma praça, uma igreja, mais nada. E tinha um menino que estava ajudando a gente do set, assim, meio boy de set, que era da cidade. Aí eu pedi para ele fazer uma coisa, ele virou para mim e disse: missão dada, missão cumprida. Eu disse: poxa, ele já chegou aqui, e se não fosse pirateada, não chegaria nunca. Aquelas pessoas nunca teriam visto aquele filme, porque não tem cinema na cidade, não tem nenhuma sala de vídeo, não tem nada, né? E o pirata chegou lá. E aí foi visto, e o filme foi visto, né? Isso é aquela exclusão que eu falei do sintoma, né, dessa exclusão. Ou seja, para explicar, esse vocabulário ele adquiriu através do filme, enquanto a gente possa ter crítica a algumas passagens do filme, né? Mas assim, tipo, você vê claramente que assim, essa forma de pensar que ele operacionalizou a partir dessa formulação, né? Missão dada, missão cumprida, que ele tirou do filme, é uma riqueza para ele, tá entendendo? Por outro lado, ele não ele chega. tirou de uma outra experiência que é da vida de alguém, de um ciclo, de um universo social, e está tudo interligado. Alguém quer mais fazer uma intervenção, uma colocação, uma pergunta? Aqui na mesa. Eu só queria pensei uma coisa também durante essa conversa, que quando a gente muda também essa relação com o que a gente produz, né, de fala, de imagem, de singularidade, de conhecimento, mudou também a relação com o documentado que é pobre, né, com o documentado que é normalmente um outro social. Porque essas questões de direito de imagem normalmente só emperram o filme quando vem de alguém, celebridade, autobiografia de autobiografados que são célebres, que são personalidades. Quando são anônimos e as pessoas, João Miguel da vida, normalmente isso não emperra obra nenhuma. As coisas estão aí circulando porque, a princípio, não tem, né, só alguns têm direito de imagem, digamos assim, direito à privacidade. Mas no momento em que a gente pensa que tudo que é produção, né, que toda vida tem um valor, tudo que essas pessoas também produzem e a maneira como elas são documentadas e a contribuição que elas dão nos produtos audiovisuais ou não que elas participam, elas também estão dando uma contribuição efetiva que não é que é também autoral, tem uma autoria que tem uma autoria, né, envolvida. Então é de alguma maneira também disseminar e equalizar e deshierarquizar a produção de conhecimento e o valor do conhecimento e da produção simbólica, de alguma maneira. Que é isso que o Marcelo estava falando, né? As pessoas da banda de Pifa, mensagando, reclamando de que participava sempre de milhões de pesquisas, de teses, de dissertações, de filmes, de documentários, de etc. E nada retornava para ele. Então, de alguma maneira, também pensar que essa circulação existe é também repensar o papel dessas pessoas, da cultura popular, do povo, do outro social, do que é que seja, nesses produtos. Bom, a gente encerra por aqui, algum comentário? Obrigada. Henrique, Isabela, Fábio, obrigado a vocês.